Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à terceira edição do Bate-Papo Linguístico. Encerramento hoje, nossa última mesa, a mesa Experiências Literárias e de Leitura. E para quem está participando pela primeira vez, o Bate-Papo ele é um momento, um espaço em que nós temos aí vários convidados, né, vários palestrantes que vão compartilhar suas experiências com a gente. Ele é voltado para estudantes e profissionais do professorado em português aqui na Argentina, mas também temos muitos brasileiros participando, interessados, e tem o objetivo de justamente fazer isso, né? Promover essas discussões, reflexões, e a partir daí a gente observar demandas, mapear outras que possam auxiliar numa formação complementar destes profissionais da área, né? Eu gostaria de agradecer ao apoio do setor educacional da Embaixada do Brasil em Buenos Aires e da Cátedra Livre de Estudos Brasileiros da Faculdade de Filosofia e Letras, por tudo, né? O que realizaram, a certificação do evento, todo o apoio. Foi muito bom contar com a ajuda aí da secretária Juliana, né, responsável aí pelo setor educacional, e da doutora Pia Paganelli, coordenadora da cátedra. Bom, sem mais delongas, vamos começar. Eu já disse, né, o nome da nossa mesa, e a primeira apresentação hoje é A Literatura é Essencial e Visível aos Olhos. Nós vamos contar com a participação da professora Bluma Patron, da Escola Primária Dr. Ricardo Gutierrez, professora do ensino fundamental formada no Brasil. Na Argentina, é formada como professora de português como língua e cultura estrangeira pelo Instituto Superior Línguas Vivas Juan Ramón Fernández. Atua como professora de português na Escola Primária Dr. Ricardo Gutierrez. Coordena o Departamento de Línguas Estrangeiras do Colégio Aymar. É professora na Escola Pré-Universitária do Ensino Médio, em Buenos Aires, professora de didática com fins específicos no curso de formação docente no Línguas Vivas Juan Ramón Fernández. E atualmente se encontra realizando um curso de Ciências da Educação pela Universidade Nacional UNAU. Depois você me corrige, Bluma, porque eu me confundi aqui com o nome. E também com a professora Júlia Vanoria, Programa de Escolas Plurilingües da Cidade Autônoma de Buenos Aires, é formada como professora de português pelo Instituto Juan Ramón Fernández, especialista em língua e literatura pelo INFD, do Ministério de Educação da Nação, diplomada em psicanálise e práticas socioeducativas pela Flaxo, forma parte da equipe de coordenação do Programa de Escolas Plurilingües da Cidade de Buenos Aires, também atua na equipe de avaliação em línguas estrangeiras pertencente à Gerência Operativa de Línguas em La Educação do Ministério da Educação da cidade, e professora no professorado Línguas Vivas, Sofia de Spengenberg. Então, sejam bem-vindas. Eu dou a palavra à Bluma. Obrigada. Só um instante que eu coloco a apresentação para acompanhar. Então, primeiramente agradecer, Fernanda, pela possibilidade de participar nessa terceira edição do Bate-Papo. Se vê corretamente a apresentação, não tenho possibilidade de checar. Se vê. Obrigada. Certinho. Agradecer, achamos que é uma oportunidade bem rica, né, para trocar ideias, conhecer outros colegas da Argentina que estão atuando na área de português, de ensino de português e língua estrangeira, então muito agradecidas pela possibilidade de participar. Como a Fernanda disse, eu sou Júlia Vanode, coordeno pedagogicamente a parte de português do Programa de Escolas Plurilingües da cidade de Buenos Aires. E o que trazemos hoje para dividir com vocês é um projeto de literatura, um pouco com o intuito de contar como nós, dentro do programa, trabalhamos a literatura
no nível primário, né? Nós temos esta particularidade de trabalhar com crianças que estão aprendendo uma língua estrangeira e, ao mesmo tempo, atravessando o processo de alfabetização e letramento, tanto nessa língua estrangeira quanto no espanhol como língua de escolarização. Então, essa é um pouco a motivação de compartilhar, né? Contar um pouco que é possível esse processo, facilitar esse processo e potenciar esse processo no trabalho articulado entre o espanhol como língua de escolarização e o português como primeira língua estrangeira. Eu vou passar daqui a pouco a palavra para a professora Bluma, que vai contar os detalhes, né, de como ela está levando em frente esse projeto com as crianças do primeiro ano. Mas antes disso, queria comentar um pouco como nós vemos, qual o nosso olhar sobre o ensino da literatura dentro do programa de escolas plurilíngues, né? Contar para vocês que a gente privilegia o uso da língua em contextos que sejam relevantes para as crianças, significativos e autênticos, né? Então, um pouco a intenção deste projeto tem a ver com isso, com apresentar um acervo literário para as crianças, com o propósito de elas entrarem em contato com esses textos como eles são, né? De aproximar a cultura da língua que estão estudando e não de oferecer textos excessivamente didatizados, né? Com o intuito de abordar algum conteúdo linguístico por sobre ou esquecendo um pouco do valor cultural dessas obras, né? Então, as obras que pretendemos ou que fazemos circular em sala de aula não são textos preparados, né, nesse sentido, para aprender língua, e sim aqueles com que outras crianças falantes desta língua estão em contato, né, na mesma idade e que são relevantes para eles na sua cultura e que têm a ver com a construção da sua identidade. Outra coisa que queria contar para vocês são os critérios que norteiam as decisões didáticas que fazem com que a gente leve em frente um projeto ou publique um determinado material didático, né? Nós trabalhamos com o critério de continuidade ou com os critérios de continuidade, de progressão e de variedade. Isso tem a ver com um olhar da aprendizagem como um processo, digamos, espiralado, né? No qual não apresentamos só uma vez um conteúdo, e sim vamos apresentando ele de diferentes maneiras, com diferentes olhares e possibilidades de reflexão ao longo de todos os anos da escolaridade primária, né? Júlia Vanódio. Júlia Vanódio. Então, o critério de continuidade e de progressão tem a ver com esta questão, né, de apresentar, no caso do projeto da leitura de obras literárias, uma primeira aproximação a determinados gêneros que depois vão ser retomados em outros anos, com outros propósitos, através de outras atividades didáticas, através de diferentes reflexões, né, que vão se entretecendo, digamos, com conteúdos de outras áreas também, né, na medida em que as crianças vão progredindo na sua aprendizagem, vão sendo retomados esses conteúdos ao longo de toda a escolarização deles. Com, claro, diferentes níveis de complexidade, né, e outras possibilidades de reflexão. E, finalmente, o critério de variedade, que tem a ver com multiplicar situações de uso da língua, né? Escrita, leitura e oralidade, em função de diferentes propósitos sociais, né? Então, ler, no caso, as obras literárias que foram apresentadas durante o projeto,
que estão sendo, né, porque está em andamento ainda, é, com diferentes propósitos, né? Ler para, primeiramente, como se trata de literatura, pelo prazer estético que a literatura provoca, né? É, ler para responder perguntas, para se fazer perguntas, ler para produzir textos também faz parte do objetivo do projeto, né? Ter contato com determinados gêneros da literatura para depois se aproximar da produção de textos com essas características, né? Então, o critério de variedade tem relação com isto. E, finalmente, contar que nós também trabalhamos outras modalidades de organização do tempo didático, né? No caso, escolhemos projeto porque queríamos que tivesse que fosse uma oportunidade de ter contato com várias obras ao longo do ano para depois propiciar a produção escrita das crianças, né? No final do projeto, também com o intuito de dar a isso a possibilidade de ser compartilhado com o resto das crianças, de outros anos e outros cursos, com a comunidade escolar, né? Mas, ao mesmo tempo, são trabalhadas outras atividades com outro tipo de modalidade organizativa, né? Mas, às vezes, mais curtas ou espontâneas, a partir de alguma data especial que se celebra na escola, enfim, diversas modalidades. Nós, no caso, escolhemos a de projeto porque queríamos dar continuidade ao trabalho com diversas obras literárias e a visita do espaço da biblioteca escolar como um hábito, né, que fosse sendo construído ao longo do ano completo. Então, agora vou passar a palavra para a professora Bluma, que vai contar um pouco mais sobre como é que se desenvolveu o projeto dentro desse primeiro ano. Obrigada, Júlia. Boa noite para todo mundo. Primeiro, eu queria contar para vocês que esse projeto se desenvolve a partir do momento em que passamos 2 anos em pandemia. Não, primeiro ano, muitas dessas crianças estavam no jardim, não tiveram contato com livro físico. Imagina que se muitas dessas crianças não tiveram contato com livros em espanhol, menos em português, porque não era, nesse caso era jardim, não era uma língua. Às vezes em inglês a gente tem alguma situação de ter algum livro em casa para algum irmão maior, mais velho, alguma coisa assim, mas nesse caso é português. E muitas dessas crianças nem tinham contatos com livros físicos, não, nem em espanhol, nem em português, nem em inglês, nem em outra língua, não? Isso a gente observou um pouco no ano passado, e esse ano a gente pôde utilizar os espaços da biblioteca na escola, coisas que na época da pandemia e no ano passado estavam mais limitados. É assim como arranca o nosso projeto. E também esses livros que a gente escolheu eram livros que estavam articulados com práticas de linguagem, ou seja, eles podiam ter o mesmo acesso ao livro em português e em espanhol, o que realmente nos pareceu uma boa ideia, não? Uma ideia, essa coisa de articular constantemente com o que chamamos aqui na Argentina de maestra de grado, ou seja, com a professora e com a professora de português, no caso, fui eu trabalhando com a minha colega, não? E os espaços que a gente escolheu, assim, espaço físico, foi isso de conhecer a biblioteca, de ir na biblioteca constantemente. E as 4 situações que a gente pensou, não foi somente que a gente pensou, são as 4 situações didáticas, não? É justamente que foi um primeiro momento da leitura através da professora, não? Logo, a escritura, junto com eles, a partir das ideias dele, mas através também do professor. E um segundo momento, que é o momento que estamos transitando agora, é justamente esse primeiro processo de leitura deles mesmos em português. E agora começa em novembro o nosso novo passo, que já está um pouquinho começando, e fizemos alguns rascunhos, mas agora vem o trabalho em si, que justamente vai ser a escritura por parte dos próprios alunos, não? Nós temos aqui um exemplo, se a Júlia pode, por favor, colocar, é justamente isso da leitura dos nossos alunos por si mesmos. Uma folha em branco. Nosso conto começa depois de
todos. Por isso é o melhor. Estávamos no castelo, primeiro B e todos que conhecemos o príncipe, o dragão, o leão, o mago, a princesa e os monstros. De repente. Bem, essa foi uma situação, essa é a introdução do nosso livro, não, do conto que nós estamos escrevendo. E a ideia justamente das crianças era ser protagonistas do conto. Então, justamente o conto diz: estávamos no castelo, primeiro B, ou seja, eles foram os protagonistas, e logo vem todos esses personagens que eles conviveram o ano todo, não? E nada, a experiência foi e continua sendo uma experiência rica. Se você puder, por favor, Júlia, passar o outro slide. Aí está, aqui temos uma experiência, muitas experiências. Uma delas foi que eles tinham que construir o seu próprio personagem em uma situação dos personagens folclóricos, no mês de agosto, que estávamos trabalhando. E não só que eles começaram a descrever, através de um desenho, os seus próprios personagens, como começaram justamente esse processo de descrição, dizer: a minha personagem é assim, o meu personagem é assim, ele tem essa característica porque é único, como também justamente os personagens que encontramos em contos, não? Bem, toda essa experiência continua em processo. Aqui temos um outro rascunho de um conto que eu contava para a professora Júlia outra vez. Esse conto nasce a partir de uma outra experiência que estávamos vendo personagens folclóricos, e uma criança, ela fala para mim: mas eu não gosto de nenhum desses personagens, eu gosto do Pinóquio. E eu achei muito interessante. Eu falei: bom, vamos aproveitar isso que ele está contando. Ah, muito bem, então vamos criar uma situação com o Pinóquio, não? E eles começam a contar a partir do que eles tinham comido no almoço, ou seja, que ele também como que compartilhou, e ele veio para a sala de aula com a gente, não? Então começou com essa coisa de: ele comeu um picolé, por quê? Porque foi a sobremesa que eles tiveram no colégio nesse dia. Então ele vai contando que ele tinha trabalhado com pintura, por quê? Porque tinha sido a experiência da manhã com a professora de educação artística, não? E sujou o chão, que eles colocaram aí, que sujou o piso, porque também tinha acontecido na sala de aula. O que eu percebi dessa situação, e me pareceu maravilhoso, é que eles trouxeram Pinóquio para dentro da sala de aula e contaram como se Pinóquio, ou seja, como que fosse uma figura humana, e que tinha compartilhado todo esse dia com eles, não? E no final eles terminaram contando, e a gente foi escrevendo tudo isso muito rápido, para não perder essa riqueza linguística, não? E, na verdade, a gente terminou dizendo que ele comeu pizza e tocou o piano para o amigo dele, que nesse momento já, eu não me lembro quem era o amigo, mas se vocês observam, eram muitas palavras com P, porque eles criaram toda essa situação, não? E se vamos por mais, vamos basicamente, estamos pensando, vou falar rapidinho, né, dessas reflexões, grandes reflexões, macro-reflexões que a gente pode ter até o momento, não? Bluma, desculpa, eu fiquei tão intertida com o áudio que eu me esqueci aqui de falar do tempo. Na verdade, já passou, aí eu vou te dar um minutinho para você encerrar. Não, então vamos fazer assim, não, essas reflexões são as que a gente vê muito na sala de aula, principalmente a intercultural, e com isso eu acho que já mais ou menos poderíamos sintetizar, e de última, no momento do bate-papo, a gente volta nesse assunto, bem? Tá bem, perfeito, desculpa. Não, tá bem. Não, desculpa, a gente é que pede desculpa. Não, imagina. Bom, nós vamos então para a nossa segunda apresentação. A leitura em sala de aula de PLE no nível A2, estratégias de compreensão através da transliteração de textos. Quem vai apresentar é o professor Nicolás Omar Borgman, professor de português pela Universidade Nacional de Misiones, especialista em gestão e condução do sistema educativo e suas instituições pela Flaxo,
especialização em construtivismo e educação, e outra especialização em didática e língua estrangeira na Faculdade de Línguas da Universidade Nacional de Córdoba, egressado da maestria em docência e gestão universitária na Universidade Autônoma de Encarnación, Paraguai, professor associado de várias cátedras de português na Universidade de La Cuenca del Plata e professor adjunto na Universidade Gastón da Chari na Universidade Autônoma de Encarnación. E também autor de vários livros, vou dizer alguns deles aqui, a coleção Rapazinho, Português como Língua Estrangeira para Hispanofalantes, e o Gurizinho Curioso, Português como Língua Estrangeira para Crianças. Professor Nicolás, seja bem-vindo, a palavra é sua. Boa tarde para todos. Está chovendo muito forte, então o barulho está bem... bom, o título da apresentação é justamente o ensino de PLE, de português como língua estrangeira, em escolas secundárias de Misiones, numa escola técnica. A escola técnica em Misiones tem 6 anos de secundária. E é uma experiência feita no último ano, no 6º ano, com adolescentes adultos de entre 18 e 20 anos. Do que eu vou falar? Eu vou falar de uma experiência que foi uma leitura e um trabalho com esse texto de uma crônica que se chama As Bruxas. Mas, para chegar até lá, é primeiro falar do tipo de escola que, como todos nós argentinos conhecemos, escola pública, escola da rede pública, escola técnica. Que significa isso? Que a escola não tem laboratórios de línguas estrangeiras, não tem orçamento para tecnologia, tem muitos alunos, a última turma foi de 55 jovens adultos. E, obviamente, não temos essa disponibilidade de material que a Bluma e a Júlia falaram, de ter uma biblioteca com livros em português, nem bem longe disso. Para planejar esse ano que se supõe, segundo o DCJ, que é o Desenho Curricular Jurisdiccional, os alunos estariam finalizando o ano com um nível de língua de A2 do marco europeu. Uma mentira bastante grande, desde os alinhamentos curriculares, né? Mas, para nós que conhecemos o marco, sabemos que o nível A2 trabalha com os pretéritos, trabalha com as descrições do corpo, descrições do outro, trabalha com aquelas questões que já vão mais além do eu. E, além disso, e uma crítica que eu já venho colocando em vários eventos sobre o dispositivo curricular, é que não apresenta nenhum conteúdo de literatura. O ensino de literatura em língua estrangeira, em qualquer língua que se ensine em Misiones, carece de um espaço para literatura, de um espaço para fonética, de um espaço para várias coisas. Nesse caso, literatura. Então, como eu sou leitor, e eu sei que eu gosto pela literatura, lendo literatura, e aquela frase de os gurizes não leem, as crianças não leem, não, eles leem o que eles têm a disponibilidade, eles leem o que conhecem, então, por que não fazer eles conhecerem? E uma crítica também que eu sempre faço para nós, professores de PLE, é que eu fiz inglês de academia, 8 anos, e eu conheço mais autores ingleses que autores hispanofalantes, e nem falar dos portugueses que se dariam escola. Eu conheço autores brasileiros e portugueses porque eu li na faculdade. Então, tendo em conta isso, por que não trazer para as aulas leituras curtas, né? Crônicas, para um nível A2, crônicas. A produção brasileira em crônicas é enorme, tem sobre qualquer matéria, tem escrita uma crônica. Além disso, já ensinamos gêneros, tipologias e tudo que traz a leitura. Bom, os níveis da língua, daí só o último ponto que fala aqui
o nível de língua vê-se obstaculizado no desenvolvimento das aquelas conhecidas macrohabilidades orais e compreensivas, justamente porque não planteia um espaço para leitura. Nem dentro da aula, nem fora da aula. E pior que, às vezes, os materiais que nós professores utilizamos não trazem espaços de leitura dirigida, né? Obviamente, leitura para ensino de língua estrangeira numa escola oficial tem que ser mediada, dirigida, didatizada, etc. Não é dar ao aluno ler o livro e que ele se ache. Qual é o marco, então, se o desenho não diz nada, se o material de ensino de língua não traz nada? O marco é a proposta curricular para cursos de literatura brasileira, que é um documento que o Itamaraty sacou em 2020, 2021, que é o que ensinar de literatura para, nesse caso, para a rede, para as unidades da rede de ensino de PLE fora do Brasil, do Itamaraty, e eu achei muito legal esse material. Eu falei, nossa, por que não trazemos esse material para ensino de PLE e vemos o que há? Bom, o material traz umas propostas de leitura para cada nível. Fala de nível A1, A2, B1, B2, mas o mesmo Itamaraty fala do CELP e que para o CELP os níveis são outros. Então, aí tem que fazer uma acomodação de níveis. Mas fala que para o A2, leitura de crônicas. Então, vamos com as crônicas. Aqui está como dentro dessas propostas curriculares, a proposta explicita que conteúdos de proficiência linguística o aluno adquirirá em A2 e que nível de literatura infanto-juvenil ele poderia ter. E, além disso, traz propostas de trabalhos com as leituras, e uma das propostas, a 14, é o uso da arte para estimular a escritura criativa. Eu falei, olha, perfeito. Além disso, eu não ia ler 60 textos de 60 alunos num mês. Então, o que fazemos? Bom, aí está a crônica. Como a Fernanda falou, eu sou junto com a Romina, que eu acho que está por aqui. Eu vi ela, mas agora não estou vendo. Somos autores de uma coleção de ensino de português como língua estrangeira para hispanos falantes. E esse material laranja é o nível 2, o básico, o A2 no equivalente, que traz essas propostas de leituras e traz essa crônica. Bruxas não existem. É curtinha, são 2 páginas assim da crônica, né? Nesse formato de 2 colunas, onde trabalhamos os pretéritos, onde trabalhamos as descrições do corpo. No segundo parágrafo diz que a mulher era muito feia, gorda, enorme, de cabelos pareciam paia, o nariz comprido, ela tinha uma enorme verruga no queijo. Fantástica a descrição da coitada mulher. Então, o que fazemos? Eu sei que todos nós, quando fazemos ler nossos alunos em voz alta, quando fazemos ler nossos alunos em voz alta, nós estamos avaliando um monte de competências que ele está adquirindo. As fonéticas, as prosódicas, a digição, e depois o vocabulário e as estruturas. Então, um trabalho bem rápido com a compreensão do texto, né? Quem era a personagem principal da obra, e aí discutiram os alunos entre se era a bruxa, se era o menino, se era a turma. Qual o papel aí de algumas personagens. E as últimas perguntas: qual era a ideia principal da obra do Oscliar? E aí que os alunos começaram a falar já em português. Por quê? Porque a crônica esta fala sobre noções que todo mundo que veio do interior, eu sempre falo,
no interior sempre há uma mulher bem esquisita, né, que é sim, né, que talvez poderia ser a bruxa, e todo mundo tem preconceito. Eu sou do interior, né? Então, começaram a falar sobre esses preconceitos e que era aqui, curava, não sei como se diz empacho em português, mas era aquela que tinha remédios caseiros para tudo. Bom, resulta que a mulher da obra era a mesma, mas era uma enfermeira. E aí saiu todo aquilo de preconceitos, de descrições do outro, da história própria e os tempos verbais e tudo aquilo. Mas como fazer eles se involucrarem? Porque da leitura gostaram pouco, né? Quais foram todos os aspectos trabalhados? Obviamente os gramaticais e discursivos, crônica tem gênero e tem tipologias específicas, e com essas tipologias e esse gênero tem aspectos gramaticais próprios, aspectos fonéticos de dicção, de léxico, e aspectos interculturais, né? Eles refletiram sobre sua própria vivência no seu bairro, porque era uma escola de Posadas, e tinha alunos que vinham do interior, então trazeram tudo aquilo, todas aquelas histórias a sala de aula. Foi fantástico. Nicolás, só um minutinho. Você tem 5 minutos, desculpa. Já tá acabando. Porque eu estou falando bem rápido, meu Deus. Então, quando nós com a Romina mandamos esse livro para ser avaliado por Edileuce, não era Edileuce Mendes, por uma das criadoras do Seu Pibras, ela perguntou: por que vocês botam leitura em voz alta? Porque está aí explícito o título, leitura em voz alta. Eu falava, nossa, porque é importante, porque a leitura em voz alta movimenta os processos fonéticos, os processos léxicos, a dicção, e depois disso, toda aquela questão do corpo, né, de falar para o outro, do tom da voz, de ficar, quando o aluno lê um parágrafo e não comete erros, e não fica pensando como era que essa letra se pronunciava, conseguir ler. Então, toda aquela emoção, que é um filtro afetivo bastante interessante para trabalhar, está posta aí em sala de aula. E por que não aproveitar esse espaço de leitura para melhorar também sua presença e sua posição frente ao outro? Quais foram as produções artísticas? Todo mundo leu a crônica e todo mundo representou num só desenho, a ideia da crônica. A maioria deles ficou como essa aí de cabelos ruivos, com uma bruxa, mas que levava um menino da mão, né? Porque ela curou o menino. Outros fizeram umas histórias em quadrinhos, outras já fizeram assim como uma bruxa do século XXI, bastante bonita, já as bruxas de Netflix. E aí uma bruxa dos, como se diz, pitufos? Smurfins? Aqueles coisinhos azuis com boneco branco. Eu tenho 40, então era um desenho da minha época. Né? Foi assim, e eles colocaram suas produções num Padlet, para todo mundo ver essa exposição de obras de arte. Então, capricharam para fazer coisas bonitas, porque o outro ia ver. Então, aí ficou como uma transliteração, que era a questão daquela crônica de 2 páginas, numa exposição artística de jovens e adultos de entre 18 e 20 anos, que já estão se formando de técnicos, e técnicos em ciências duras. Longe deles aquelas questões de desenho, de arte, longe deles. Então, foi trazer eles um pouquinho para outra coisa que não seja desenho de planos. E algumas reflexões do Nicolás, que a leitura em voz alta
em sala de aula é importantíssima. Nem é importante, é importantíssima. Por quê? Porque o exercício de uma leitura autônoma é essencial para a construção da cidadania e constitutiva da estima pessoal. Eles põem a voz, eles põem o corpo e eles põem o conhecimento. E é isso que tem que ser valorizado. E depois, uma já para o MEC, que é impossível pretender trabalhar com as 4 macrohabilidades sem considerar a leitura autônoma, que já movimenta estruturas profundas na psique do aluno. Só. Acho que 15. Sobrou 30 segundos. Dá, eu posso continuar. Tá ótimo, muito obrigada. Então, daqui a pouquinho a gente retoma. Então, agora... Tu já colocou o link das propostas? Já coloquei. Já. Já adiantei o trabalho. Bom, e agora nós vamos para a última apresentação da noite. Histórias em quadrinhos na formação de professores de português, elementos linguísticos e culturais, do analista de Bagé, de Luiz Fernando Veríssimo e Edgar Vasquez. E quem vai apresentar para nós é a professora Simone Maria Tristes, da Faculdade de Humanidades e Ciências Sociais da Universidade Nacional de Misiones. Ela é professora de português e bacharel em letras e espanhol pela UNAM, né, Universidade Nacional de Misiones, mestre em ensino da língua e literatura da Universidade Nacional de Rosário, doutora em ciências humanas e sociais pela Universidade de Misiones, docente e pesquisadora no professorado de português da mesma faculdade, onde ministra Introdução aos Estudos Literários, Língua Portuguesa 1 e Compreensão Discursiva 2. Simone, seja bem-vinda, a palavra é sua. Tu microfone, Simone. Aí sim, microfone, isso, aí está. Estou compartilhando a tela, vocês podem ver? Sim. Dá para ver. Um segundo aqui, gostaria ampliar. Aí. Bom, nós tomamos a perspectiva, no meu trabalho de tese, eu estudei, né, e estive participando de questões relacionadas com histórias em quadrinhos, então também tentamos incluir isso aí no nosso professorado. Na tese foi outro autor, né, mas nós pensávamos em compreensão e produção discursiva 2, que trabalhamos, né, com esse conteúdo através dessa perspectiva de Steinberg, né, que é uma forma diferente de escrever ficção, que está mostrando o que está sendo narrado, e aí tem essa articulação, né, entre o verbal e todas as significações do icônico, e pensando também em recurso pedagógico, né, tanto no ditado do ministrar, ou seja, quando estamos ministrando nossas aulas, como quando nossos estudantes estiverem também nas práticas profissionais, nas escolas, né? No caso da nossa matéria, então, incluímos nessa proposta o que já tínhamos visto, né, que era a questão dos paratextos, do letramento visual, até chegar nas linguagens das histórias em quadrinhos. Escolhemos o analista de Bagé como um dos representantes, digamos, do sul do Brasil, não é o único, né? O outro é o Iotti, com o personagem do Radice, que já trabalha a questão da memória e da língua e da cultura da imigração italiana. No caso do analista, estou mostrando aqui, bom, a capa, que terminamos de ver, né, do livro, e como essa história que foi a escolhida, né, é representada graficamente aí nesse material. Então, a primeira parte é essa, né, onde nós temos a voz já do narrador, em ausência de marcas de fronteiras, que seriam os quadrinhos, né, ou as vinhetas, e essa apresentação e intervenção do analista, né, nessa metalinguagem que ele diz aí o que é história apócrifa, né, que não passa de mentira bem educada. Então, aqui já tem uma primeira visão do que pode ser o personagem, né, para quem não conhece. Na segunda página, nós temos esse formato gráfico e termina aqui
na terceira, e como nós vemos, tanto na primeira como na última, né, inicia e finaliza com o mesmo formato, né, com um enquadramento que é mais amplo, né, em relação às outras vinhetas. A proposta de aproximação que nós fazemos é essa, né? Primeiro, que a atividade seja realizada em duplas, que comecem pesquisando sobre o autor do texto, né? Que, na verdade, é uma retextualização, essa proposta, essa história em quadrinhos, do Luiz Fernando Veríssimo, ilustrada pelo Edgar Vasquez, que é dos anos 80, ou seja, uma proposta bastante antiga, né? A partir desse título, então, do analista de Bagé, nós pedimos que eles proponham que hipóteses eles têm sobre o tema do texto e as características do protagonista, né? E, para completar essas ideias apresentadas nesse ponto 2, que considerem também esse primeiro quadro da história em quadrinhos, onde a gente pode ver o título e a personagem, né? Então, aí, aqui nós temos um enquadramento de plano geral ampliado, né? E se inicia essa construção desse personagem, que é um psicanalista, né? O que é um psicanalista, e o que vai produzir humor depois é essa diferença entre o psicanalista tradicional e como se constrói o psicanalista dentro do personagem analista de Bagé, né? Temos aí esses elementos da semiosfera do campo, por exemplo, a chaleira, né? Aí a metáfora visual nos indica que essa chaleira tem água quente, não é? E a hibridez linguística própria do Sudeste do Rio Grande do Sul, já na voz do analista, que diz: Buenas, vai entrando e se abanque, índio velho. Aí o que eu estava dizendo, esse imaginário em torno à profissão do psicanalista, essa produção do humor vai se dar em relação a essa transgressão, né, do que nós pensamos que deve ser um representante dessa profissão. Se define um espaço, que é Bagé, e o protagonista não tem um nome próprio, mas o analista de Bagé já está individualizado, né, e tem relação com o outro aí, né, em todas as histórias em quadrinhos que ele participa, né, que estão nesse livro. Aqui eu mostro, para quem não conhece ainda, qual é essa região do Brasil, né, que tem contato com o Uruguai. Aí nós estamos falando de Bagé. Então, aí nós temos esse contato cultural e linguístico entre o português do sul do Brasil e do campo, aí, né, da semiosfera do campo e do Uruguai. Bom, continuando com as perguntas, não, pedimos que leiam o analista de Bagé e comentem aqui o universo cultural do Brasil. Ele poderia pertencer a esse protagonista e justificar, né, se eles têm algum conhecimento do sul do Brasil, dessa parte do campo, contar o enredo brevemente, propor outro título, explicar essa escolha, né, por que dessa escolha, e realizar a análise da história em quadrinhos, que aí entram também todos os outros elementos relacionados com a linguagem das histórias em quadrinhos, mais a questão verbal, né, e icônica. Para isso, eles têm que considerar os seguintes pontos, que é classificar a disposição gráfica nesses enquadramentos e planos. Nós vemos que tem muitos primeiros planos dos personagens, né, que vão se destacar bastante nisso. Esses elementos icônicos, que são parte, né, as linhas cinéticas, metáforas visuais, a tipografia, e identificar marcas de identidades linguísticas e culturais, assim como de recursos da oralidade e da hibridez linguística, né? Retirar do texto as expressões da linguagem popular, propor seu significado relacionado com o uso desse mundo criado. E comentar como se produz o humor no texto. Então, aqui eu tenho recortes dessas sequências, né, que eu vou mostrar para vocês agora, mais ou menos assim, onde se enquadraria, né, isso que nós estamos solicitando, né, para essa primeira aproximação. Bom, depois pedimos que utilizem as expressões retiradas nesse ponto 6.2 e que criem com elas uma nova situação, né, essas expressões que são da linguagem popular, que resgatam a memória popular. Destacar elementos que eles veem que é comum aqui, né, tanto em Misiones, em todo o país, na verdade, porque se nós pensamos na forma de vestimenta do gaúcho e seus hábitos, está bastante relacionado com el gaucho, né, da província de Misiones, da província de Buenos Aires.
quero dizer, não é? Bom, na história em quadrinhos do analista de Bagé, sim, é uma retextualização da crônica do Luiz Fernando Veríssimo, então nós pedimos que leiam a crônica, que é o texto original, e façam uma comparação entre esses dois textos, considerando essa articulação entre os recursos verbais e os não verbais. Bom, aqui, então, os recortes que eu dizia antes, né? Por exemplo, o paciente e o analista, essas dois primeiros quadros estão nesse primeiro plano, que vai destacar exatamente as duas personagens, né? E, frente a essa pergunta do paciente, né? O senhor quer que eu deite logo no divã? O analista, o que faz, né? Que transgrede também a profissão, né? O que nós esperamos de um psicanalista em tom de ironia, né? Dizer, bom, se o amigo quiser dançar uma marca antes, esteja a gosto. Então, aí teria que ver, né, com os estudantes, esse dançar uma marca antes, o que significa, né? O que ele está ironizando aí. E no segundo quadrinho, nós já temos, então, no terceiro quadrinho, nós já temos, então, um enquadramento em plano médio, né? E aí uma linha cinética que indica também essa atitude do analista, que gera humor, porque não é o que se espera do psicanalista, né? E também, mas eu prefiro ver vivente, estendido e charlando que nem China de fronteira, para não perder tempo nem dinheiro. Aí também essas expressões, né? O que significam, como se podem utilizar em outro contexto, que sentido tem, né? Que é o sentido metafórico aí, verbal nesse caso. Enquanto os elementos que compartilhamos, não é? Aí está o chimarrão, não? Também se chama aí no sul do Brasil de mate, então aceita um mate? Um quê? Ah, não, obrigado, não. O paciente tem uma reação de estranhamento em relação a isso, porque não deve ser, né? Se supõe do hábito dele a utilização do chimarrão numa sessão de psicanálise ou em um momento que não seja uma relação de família ou de amizade, né, que normalmente é no caso do Rio Grande do Sul, né, dentro dessas convenções sociais em que se toma mate, não é? Mas é um elemento em comum e aí nos faz supor que esse paciente é urbano. Nessa sequência que nós temos, né, aí os enquadramentos, bom, primeiro 2 planos médios e as duas últimas em primeiro plano, e também tem um sentido para isso, não é? Porque se mostra tão de perto o paciente. Ele pergunta, antes eu queria saber, o senhor é freudiano? Sou e sustento. E aí nós vemos o quê? Nessa imagem em plano médio do analista. Bom, sou e sustento, as letras estão em um tamanho maior, então isso quer dizer que ele está falando também num tom de voz mais elevado, né? Isso se vê através da tipografia, e reforça isso que ele está dizendo com o movimento do braço que se marca com as linhas cinéticas. Essas linhas que estão aí, de cima para baixo, se marca esse movimento. Também, nesse quadrinho, se resgata a memória popular, né? Na linguagem, aí, quando ele diz mais ortodoxo que reclame de xarope. Bom, o que significa isso, não é? E, no caso do paciente, aí nós temos uma fotografia do Freud, né? E essa excitação dele em contar o problema, não é? Por isso aparece nesse último quadrinho, esse primeiro plano com tanta aproximação, não é? Que se nota bem que ele está assustado, assim, digamos, né? Eu acho que o meu problema é com a minha mãe, né? Quando ele diz isso. Então, o que acontece nesse recorte, né? Nós vemos em outra posição, outro enfoque aí dado ao psicanalista e ao paciente, também, né, complexo de Édipo, ele fala em um tom de voz elevado, que se vê também pelas linhas mais mais marcadas, não é? As palavras mais marcadas em negrito. E complexo de Édipo, por uma parte, né, uma linguagem do âmbito profissional, e põe no mesmo nível a memória popular, porque ele completa, né, dizendo dá mais que pereba em moleque, né?
aí também, todas essas expressões que são geradoras de humor, não é? Aqui, nesse caso, esse enquadramento, o que representa é um conflito, né? Um conflito porque ele expressa sua opinião sobre isso, né? Sobre a questão do complexo de Édipo. E aí se vê que ele se altera porque o analista de Bagé está desenhado num tamanho maior, tem uma expressão, né? De que se sente alterado, a atitude dele, né? Apontando para o paciente. E outra vez, a elevação do tom de voz, né? Eu acho uma pouca vergonha, e aí o que nós vemos é o pouca, que é uma representação da oralidade, né? É a forma em que normalmente nós falamos, né? Eu acho uma pouca vergonha. Isso significa que outra situação pode ser usado, né? Frente aí à situação de desconcerto do paciente. Aqui já vamos para a última parte. Nesse caso, acontece a mesma coisa que no início, nesse enquadramento de plano geral com uma amplitude espacial, né, como nós vimos no começo, ainda estava o título, né, o analista de Bagé, que toma toda a parte horizontal, e aqui essa amplitude nos faz ver outros elementos, né? Por exemplo, temos, por uma parte, os livros, né, que se relacionam mais com a questão profissional. Depois, do outro lado, temos, aí está a imagem do Freud, novamente, e na parte de cima, as cabeças de vaca, né? Ou seja, que é uma coisa, assim, um elemento que é muito relacionado com o campo, né? E, bom, e aí se vê, desde outra perspectiva, a chaleira, né? E o pelego em cima do divã, né? Se imaginava um banquinho, né? Porque ele se senta num banquinho, ou seja, todos esses elementos que, na verdade, não são parte de um consultório, né? De um analista, mas que, sim, nesse caso, estão presentes e podem ser identificados. E aí, o que eu dizia da forma de vestimenta do analista, que também, nós pensamos, podemos relacionar aqui com o Gaudí, de Buenos Aires, né? Da província de Buenos Aires também. Comportamento, bom, existe humor, né? Esse comportamento não convencional do analista que também vai para o humor, não é? Que transforma em humor, um ato humorístico. É isso, eu fui rápido para vocês. Nós estamos nos baseando para isso, né? Em materiais, bom, aqui conseguimos aqui da Argentina sobre as histórias em quadrinhos, com Barbieri, Gruber, né? Massota, Steinberg, e depois também trabalhamos com a linguagem visual, bom, desde o ponto de vista de Dondes, né? Porque é importante esse letramento visual. Nós pensamos, a história em quadrinhos sempre foi pensada como algo inferior, né, em termos de literatura, mas tem sua importância porque é complexa a linguagem, ou seja, essa articulação entre verbal e não verbal, os enquadramentos, os planos, né, e todos os elementos que podem estar presentes aí, que são os elementos icônicos, não é? As metáforas visuais, as linhas cinéticas, as cores, no caso de que também se tem as cores, a tipografia, não é? Bom, essa é a nossa proposta, assim, não sei se... Pois vemos se tem alguma pergunta. Tá, desculpa, Simone. Passou um pouquinho do tempo, mas não tem problema não, foi só um minuto. Bom, é muito rápido, a gente não consegue os 15 minutos. É muito, gente, desculpa. No próximo eu vou melhorar isso, colocar assim, uma apresentação ou então só duas no máximo, porque realmente é pouco tempo e é muita coisa. É muita coisa para falar, para a gente discutir. Eu fui fazendo algumas anotações aqui e vamos ver se vai dar tempo da gente conversar sobre tudo, assim. Mas eu queria agradecer aos 4 professores, assim, agradecer demais mesmo. Eu adorei os trabalhos. Isso não é segredo para ninguém. Logo que eu recebi os resumos, eu tinha ficado muito feliz, né, com todas as propostas enviadas. E assim, foi, como eu falei, né? Falei no primeiro encontro, repeti semana passada. Eu só coloquei os eixos, recebi as propostas e eu tentei encaixá-las, assim, assuntos afins
na medida do possível, né? Porque foi todo tipo de experiência que a gente recebeu, na verdade. E, sem querer, elas acabaram conversando entre si, como a mesa de hoje, né? Eu acho que essa questão, começando pela Simone, né? O trabalho que ela acabou de apresentar. Então, novas formas assim para que futuros docentes eles possam aperfeiçoar aí o conhecimento, né, de língua e cultura, essa preparação, como é que chama um pouquinho, né, para a preparação de uma sequência didática, como é que eles vão se preparar para isso, e depois o trabalho da Júlia e da Bluma e do Nicolás, já a prática em sala, né, e como é que em sala acaba chamando esse aluno para a atividade proposta ali. Então, eu acho que, no fundo, as três comunicações elas acabam conversando. Esse seria o ponto em comum, né? E eu realmente eu gostei muito das três, e aí tenho assim, perguntas para começar e depois passo para os nossos participantes aqui. Mas, primeira questão queria comentar, né? Vamos agora para a primeira, para a Júlia e para a Bluma, assim, né? O processo, né? Assim, como é que do começo, assim, a leitura, os livros, durante a pandemia, que a gente sabe, não vamos minimizar a pandemia. Hoje, que já se passaram 2 anos, a gente sabe, já tem mais ou menos as ferramentas, já sabe, se passássemos por outra, nossa, que fiquemos livres disso. Mas a gente já sabe mais ou menos como lidar, né? Na época, isso foi muito difícil. Então, assim, e como é complicado essa questão assim da leitura, e justamente nesse contexto, né? Então, assim, eu achei interessantíssimo a questão dos alunos e de como aproveitar, principalmente o que me marcou, né? O do Pinóquio. Assim, o que não tinha gostado de nenhum personagem, ele queria falar sobre o Pinóquio, assim, então vamos tirar proveito disso. O que é que o Pinóquio pode, o que é que nós vamos aproveitar aí da história do Pinóquio? Nós tivemos alguns exemplos, depois acaba que eu acho que essa pergunta vai valer para os três também, que é a minha, sempre a minha dúvida, assim, né? Que a gente tem visto aí experiências maravilhosas, e falado, e eu sempre fico me questionando assim, como é a recepção dos alunos, né, em relação a isso, a novas propostas, novas maneiras de trabalhar, e como é que eles receberam isso? A gente teve um exemplo aí, o Auge, eles contando a história, querendo fazer parte, depois os textos, a escrita, né? Mas como é que eles receberam, assim, a proposta, quando vocês começaram a trabalhar, assim, Acho que a Bluma vai contar melhor do que eu, porque ela está mais em contato com as crianças, né? Uhum. Bem, na verdade foi muito natural o processo, não? Foi isso de pensar um livro e levar de forma natural e contar o conto como um conto, sem esperar, sabendo logicamente que tinha todo um trabalho por trás, mas sem esperar nada e nem ter nenhuma atividade marcada a partir daquele conto ou ler o conto tal qual como estava no livro, não? Os primeiros contatos que eles tiveram, nosso medo, entre aspas, vamos colocar muitas aspas nesse medo, não? Era isso de levar o livro para a sala de aula, foi um questionamento que eu tive dentro da escola, mas você vai levar o livro para a sala de aula, mas será que se rasgar? E será que se sujar o livro? E normalmente não acontece nada, nunca rasgou um livro, nunca sujou um livro, nunca caíram no chão, logicamente, a gente levantou, passou um pano e pronto, e o livro está pronto para a sala de aula. Teve um respeito muito grande por parte dos nossos alunos nesse contato com esse livro físico, não? Então, eu acho que o processo foi tão natural, dessa coisa de saber que na quinta-feira a gente vai escutar um conto, na quinta-feira vai vir um livro novo para trabalhar com a gente dentro da sala de aula, que a gente não viu esse processo como artificial. E sim, cada semana, a gente dentro da caixa de livros ia colocando um livro novo. E eles terminavam a tarefa durante os outros dias da semana, então podiam pegar esse livro, olhar essas ilustrações, voltar a olhar essas ilustrações, perceber coisas novas que antes eles não tinham percebido,
E acho que foi isso, acho que o processo foi tão natural, de certa maneira, que eu não, talvez eu não tenha um momento específico, justamente por isso. A gente está vendo em agosto os personagens folclóricos do Brasil, e eu achei tão fantástico acontecer a mesma coisa comigo, ficou tão marcado esse minuto dessa criança que falou, mas eu não gostei de nenhum. É. E começou a contar toda, ou seja, foi um processo que, inclusive no rascunho, a gente tem as frases e como vão saindo essas frases das crianças, né? E nesse caso, eles começaram a colocar Pinóquio dentro da sala de aula como se fosse um aluno mais. E assim a gente tem outras experiências também de outras personagens que tiveram no dia a dia e que faziam coisas junto com eles. Então, o que eu vejo assim depois desse processo que ainda está em andamento é que essas personagens moram dentro da sala de aula com a gente de uma maneira natural, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Não, mas... sim. Eu só queria saber, depois, agora já no presencial, como é que é a relação? Eles vão mais à biblioteca, quando eles vão fazer o empréstimo, o livro, pegam o livro em português, como é que é? Já mudou nesse sentido? Eu acredito que sim, né? Nesse sentido, sim. Alguns livros a gente tem mais de uma cópia, na verdade, esses livros temos dias que vamos na biblioteca, algumas semanas, e outras semanas tem uma caixa na sala de aula que está disponível. Eles entram às 8h15 da manhã e vão embora às 4 da tarde. Nesse horário, essa caixa a gente tira do armário, do nosso armário que está na sala de aula, e esses livros estão sempre aí. Então, eles sabem que podem justamente terminar a tarefa e pegar qualquer um desses livros ou pegar qualquer outro livro que está em espanhol. Muitos desses livros estão nos 2 idiomas. Então, o que eles fazem, e às vezes o que acontece é que mais de um quer o mesmo livro no mesmo momento. E o que eles estão esperando é ver a incorporação do novo livro para essa semana, por exemplo. Amanhã a gente leva um livro novo e tem esse livro que vai ficar até o final do ano. Na sala de aula. Então, quando chega o livro novo, lógico, aí tem um pouquinho de primeiro eu, termino rápido, faço rápido para pegar o livro, para conhecer. Sim, é um processo super lindo. E vem, te comentem, todos querem contar alguma experiência. Não, foi uma... Que bacana. E vocês estão documentando, né? Tudo, o processo. Sim, estamos. Às vezes eu acho que eu tenho fotos que não são relevantes, mas quando eu vejo, justamente por isso, não? Porque como questões isoladas. E acontece, acho que é a mesma coisa que aconteceu aqui hoje, a gente sente que uma foto começa a dialogar com a outra, não? E as experiências começam, ou seja, isolados parece que não tem nada a ver. E depois, quando eu começo a compactar tudo isso no mesmo espaço, falo, e esse dia que a gente fez tal coisa, e esse dia... Sim. Tem aquela coisa da continuidade, né? De oferecer a mesma experiência de várias maneiras ao longo do projeto, ajudou, né, também a criar aquela expectativa pelo conhecido e pelo livro que vai ser incorporado, sim. Eu estou maravilhada com o projeto. A Elisa está perguntando para que nível do ensino de português está destinada, Elisa e Júlia, para que nível está destinada a proposta apresentada por vocês? Bluma e... A nossa é o nível primário. As crianças que a experiência que a gente está contando é com crianças do primeiro ano, tem 6 anos. Então, como eu contava no início, elas estão passando pela primeira experiência de alfabetização formal, né? No contexto escolar. Muitas delas nem fizeram, nem participaram do Jardim da Infância, mesmo que seja obrigatório por causa da pandemia. Então, o primeiro tudo. O primeiro encontro, talvez, com a literatura, o primeiro encontro com a escrita, com as hipóteses que eles vão desenvolvendo sobre como se escreve numa língua e na outra, e essa contrastividade que dá lugar a tanta reflexão. Então, isso, sim, são crianças de 6 anos, aproximadamente, 6, 7, né? Bacana. Bom, eu queria comentar agora, Nicolás
Em primeiro lugar, eu queria saber, mas eu acredito que eu já sei a resposta. Vocês continuaram com o enunciado lá, leitura em voz alta no livro, né? Quando vocês foram questionados. Cadê o Nicolás, gente? Ele saiu? Aqui estou, aqui estou. Ah, Continuamos. ¿Por qué? Obviamente respondemos aquele correio explicando por quê. Uma das avaliações, né, dos colegas brasileiros, porque cada um dos volumes já são 6, para jovens e adultos, vamos do inicial até a C1 do Marco. Todas as avaliações falaram quase o mesmo, né? É um material feito por estrangeiro que aprendeu português como língua estrangeira para ensinar estrangeiros. Então, que um lusofalante fale sobre qual a importância de leitura em voz alta, talvez porque esses mecanismos que se ativam na leitura numa língua estrangeira ficam assim como naturalizados. Então, nós falamos com... Ai, escapou o nome. Bom, falamos com ela, porque era... é a professora Matilde, não? Você falou do seu... Matilde Scaramucci. Matilde. Com a Matilde, falamos isso, né? Porque nós achamos que o título é importante, porque é leitura em voz alta, né? E quais são os mecanismos que se ativam desde pronunciar o título, né? Bruxa, fazer o B, fazer o X, lembrar que aí é X, que é B, não é Bru. Nós em espanhol temos uma coisa intermediária entre B e V, né? E os brasileiros, os portugueses, os lusofalantes têm assim bem diferenciado esse som. Então, tudo isso, né? Na leitura em voz alta entra. Então, nós, obviamente, com a escritura desse material, a gente colocou para o colega, eu já tenho quase 20 anos de docência. Tudo isso todas essas experiências que com a Romina trazemos e passamos, vivenciamos, e aqueles tópicos impossíveis de abordar e os erros que os alunos cometem, porque foram os nossos erros, tá aqui no material. E um desses eixos importantíssimo para nós é justamente a leitura em voz alta. Para ler para eu, tudo que tu quer. Inclusive, isso, falando com a Bluma, né? Que importante é ler desde o primeiro grado. Eu tenho um filho que está em segundo. E eu trabalho com adolescentes e adultos, né? E quais foram os primeiros contatos com a leitura em voz alta? Eu ler para eles em voz alta. Os primeiros contos eu li, né? Eu li crônica, eu li poesia, e eu falo, né? O material tem poesia, né? Eu falo, leia poesia como se fosse poesia. Vai conquistar alguém, leia poesia como se fosse poesia. Ai, ficam aí como, o que faço? Porque também em espanhol tem carências, né? Em língua estrangeira, que são carências em língua materna. E carências no aprendizado de línguas estrangeiras, que são carências no aprendizado de língua de língua materna. Então, por que o aluno não lê, não tem o hábito de ler em voz alta? Porque já não leu em voz alta em língua 1. Porque ele não sabe como se lê poesia, como se fala poesia, porque já na escola, em língua, não se lê, não se fala de poesia. Eu já tenho 40, né? Eu tenho saudade daqueles actos, fechas pátrias, onde ia alguém falar a poesia da fecha pátria e falava assim como... já não vai. Então, também é assim como uma forma de trazer
a colação. Isso, não, eu achei interessantíssimo, porque no material didático de português, como ensino de língua materna, quando tem um texto, tá lá, faça leitura silenciosa. Né? Então tem isso, e eu acredito, é importantíssimo que você falou, com o ensino como língua estrangeira, como língua segunda, mas se a gente pensar, teria que estar assim também como língua, porque silenciosa, né? Eu acho interessante também o falante nativo, ele também precisa, porque não sei, a gente falou isso em outros encontros aqui, mas eu acho que muda tudo, né? Quando você vocaliza, quando... E aí, recuperando outra fala sua durante a apresentação, sobre essa questão do que apresentar também, né, para os alunos. Então, assim, porque eles leem. No fundo, a gente fala, aluno não lê, não, eles leem, eles não querem ler o que a gente apresenta. Então, em sala, né? Então, a gente tem que ganhar esse aluno de alguma forma, porque também pode ser a única oportunidade. Se a gente não apresentar durante a... Eu penso assim, não sei se vocês vão compartilhar do meu pensamento, mas, de repente, a oportunidade de ler um clássico é enquanto ele está fazendo ali o ensino básico, o ensino médio, pode ser que depois ele nunca mais, né, vai se atentar para isso, ou vai parar de ler literatura, ele vai para textos teóricos, textos da área, né, quando for estudar. Então, eu acho que a gente tem que tirar proveito do que eles já gostam, uma forma de chegar neles, né? E depois a gente, com jeitinho, vai introduzindo ali. Quando foi a Até última também vez que... porque é um espaço seguro, né, de produção oral, que a gente, num contexto de aprendizagem exolíngue, não tem outras possibilidades, às vezes, de produzir oralmente num contexto seguro, né? Então, quando? Se não em sala de aula, quando? Exatamente, eu acho, a gente tem que aprender. O trabalho do professor é árduo, né? Ele precisa aprender, enquanto ele tá ali, né, se formando, depois, quando ele está, durante a prática dele, ele assim, a partir do contexto, ele tem outra formação também, ele precisa entender o contexto dele, o perfil ali que ele tem, então é árduo, mas ao mesmo tempo quando você começa a ver os resultados também é gratificante, né? Eu acho também. E aí vai minha pergunta para a Simone. Assim, primeiro, se vocês não leram, quem não conhece a Analista de Bagé, já tem muito tempo que eu li, hoje me deu vontade de reler. Ele é muito bom. E tem questões assim, ele é polêmico também, né? Se a gente pensa. Sim, totalmente. No livro. E dá para trabalhar muita coisa, Eu queria saber, eu volto na questão que eu estou fazendo, assim, a recepção dos alunos, porque você trabalhando num curso de formação, e aí alguns, pode ser, eu não sei em que período você trabalhou, se alguns já fazem estágio, se já tem alguma prática, mas como é que, quando você apresentou a sequência, assim, como é que Na foi? verdade, eles estão vendo a sequência agora, os que estão aqui. Que legal! Porque justamente agora, essa semana, nós estávamos por começar a trabalhar as histórias em quadrinhos, e justamente hoje era a aula. Então, eu disse para ele, vejam, né? Eles já tinham lido o material, mas muito bem, porque aqui está a Romina Machado, que é a minha JTP, minha ajudante, e me mandou as mensagens que eles estavam colocando no grupo, assim, que parece que gostaram. Mas, gente, compartilha aqui com a gente também. Assim que eu agradeço os comentários aí dos meus alunos. O que eu fiz este ano, o que nós fizemos este ano, na verdade, tratando de também ver todo o processo, né? Como nós damos um conteúdo e o que faltaria aí para melhorar essa visão das histórias em quadrinhos. Esse ano começamos vendo linguagem visual, né? A composição gráfica. Nós, em anos anteriores, tínhamos visto muito por cima, assim, e para agora chegar no específico da linguagem das histórias em quadrinhos, né, que é bastante complexo. Os meus estudantes, nesse caso, são de segundo ano, então eles ainda não estão em contato, recém começaram a ir a frequentar as escolas, a fazer as observações, não é? Mas o que nós fazemos, sim, é propor na sala, né, pensar assim, bom,
como vocês poderiam fazer sequências didáticas com, com a analista de Bagé, com o Hadid, o Ioti, bom, e com outros personagens, né, que nós utilizamos aí para o futuro, já. Apresentando como possibilidade, não é? Então, os textos literários me parecem perfeitos também, que você pode trabalhar muito bem, mas também vamos trabalhar as histórias em quadrinhos, porque em todos os níveis se pode trabalhar, não é? Tanto no nível inicial, como que no nosso professorado tem formação para nível inicial também, não é? O único aqui da Universidade de Misiones. Bom, pensar aí, mas pode pensar para o adulto. Obviamente, se nós pensamos no analista de Bagé, primeiro, todos os personagens das histórias em quadrinhos são estereotipados, né? Isso é assim. Então, tem que tratar de ver pelo lado do humor, né? Pelo lado dos recursos linguísticos e visuais que se pode pensar aí, né? Então, bom, continuamos com isso. Nós estamos propondo agora um projeto de pesquisa que está vinculado a isso. A pesquisar sobre a linguagem, a propor também novas formas de abordagem, a ver, por exemplo, o que se está fazendo no Brasil e que tem essas marcas de identidade linguística e cultural das regiões, né? Como está o analista e o Hadid, que é da parte da colonização italiana. Bom, o que tem no norte, o que tem no nordeste, o que nós, né? Assim, também, para começar a trabalhar essas questões, né? Eu acho que o precursor disso foi o Maurício de Souza, né, com os personagens dele, da Turma da Mônica, com o Caipira bom, e tudo isso. Então, vamos explorar, né, essas possibilidades também. Exato. Gente, a Turma da Mônica é maravilhoso. Nossa, é gostinho de infância, assim. Não, e é o que você falou, eu achei maravilhoso, porque você chega, se você tivesse chegado com o conto, vamos pensar, né, na sala de aula já e na prática. A recepção é completamente diferente, a identificação, principalmente hoje, né, que eu tenho sobrinhos, assim, adolescentes, crianças e adolescentes, assim, e é incrível como a identificação, né, essa coisa do game, né, dos jogos eletrônicos e tal, e os quadrinhos, os mangás, né, que o pessoal fala em português. Então, como que tem influenciado muito a cultura, vamos dizer, a cultura pop atualmente. Claro, então, você chegar a questão da linguagem visual, a linguagem visual é o que chama a atenção, né? Exato. Então, se chegar com uma história em quadrinho na sala de aula, a recepção vai ser completamente diferente. Sim. E assim, outro dia, a gente, no seminário Mundo é o Sertão, que aconteceu no mês passado, a gente conversou sobre isso também, e tem a história em quadrinhos do Grande Sertão Veredas. Então, quando quiser trabalhar... Depois, se você quiser, eu te passo os dados, o professor indicou para a gente, até o professor Ronieri. E aí, não sei, se quiser, eu estou indo para o Brasil no fim do ano, eu posso verificar também para comprar. Que eu acho que seria maravilhoso, porque o Grande Sertão, ele é tão... a pessoa, para o falante nativo, ele já é um pouco complicado, porque é outro idioma, né? Para o estrangeiro também, existem algumas crenças também em relação a isso, mas eu acredito que para começar, você lê através da história em quadrinho, né? Eu acho que seria maravilhoso também, assim, para... Claro, porque já eu acho que extraordinário, né, da história em quadrinhos, esse relato desenhado, como diz Steinberg, e isso de ler e ver ao mesmo tempo e relacionar o verbal com o icônico, com as imagens, isso é extraordinário, né? Eu sou apaixonada pelas histórias em quadrinhos desde sempre, assim, li toda a minha vida histórias em quadrinhos, desde pequena. Acho que no Brasil tem muito disso, né? A gente tinha pelo menos, não sei o que será agora, mas muito contato acho que as primeiras leituras fora da escola, eram as histórias em quadrinhos, né? E falando no Brasil também se utiliza muito que eu estive pesquisando, em todas as disciplinas, histórias em quadrinhos, não só em questão relacionada com a língua portuguesa, né? Mas em geografia, em história, ou seja, também tem essa versatilidade, esse dinamismo, né? De uso. Eu acho muito importante pensar assim, nesse sentido. E dá para trabalhar muita coisa. Eu vou contar uma história rapidinho, assim, do meu sobrinho, porque existe
um desenhista, ele é argentino, na verdade, mas ele morou a vida inteira no Uruguai. Não sei se todo mundo aqui conhece o Gervásio Troche, que ele tem um... E aí ele está no 3º livro agora, e é só desenho mesmo, né? Então, ele sempre publicou no jornal, e depois ele começou a publicar em livros. E era maravilhoso, assim. E aí eu comprei para mim, fiquei apaixonada. E aí uma vez ele foi em Belo Horizonte, eu levei os meus sobrinhos. E aí eu comprei. E o autógrafo dele é um outro desenho que ele faz ali bem na hora, com nanquim. Maravilhoso. Aí eu levei meus sobrinhos, né? E aí o caçula, ele estava com 6 anos na época, ele ficou encantado com o livro, levou o livro para casa. Aí a mãe dele, ele tá assim, mamãe, já estou na metade do livro. Aí ela falou assim, ai, João, mas é só desenho. Ele falou assim, mamãe, precisa interpretar os desenhos. Aí eu achei isso maravilhoso, porque ele lia cada página, ele como se estivesse lendo assim, texto, sabe? E esperava e voltava. Ele estava interpretando cada desenho, tentando entender. Eu falei assim, gente, olha isso. E hoje ele eu posso dizer que ele é um leitor bem assíduo, assim. Ele está fazendo uma coleção aí de livros, e aí ele já pede para minha mãe, para as minhas irmãs, assim, falta... Eu tô no livro 7, pode me dar de presente de aniversário 8, você me dá o 9 no Natal, já está assim... Então, assim, eu achei legal, uma forma interessante, assim, para introduzir, né? Partindo de algo que ele gosta. Então, eu vi seu trabalho, eu achei, assim, eu fiquei maravilhada mesmo. E deve ser bem prazeroso, eu acredito, né? Para os alunos. Eu adoro. Eu acho que para eles é também. Mas eu acho que é isso, né? Acho que quando a gente gosta de ensinar alguma coisa assim, os alunos sentem isso e absorvem também, né? Gente, algum participante que tem mais alguma pergunta, algum comentário? Tem. A Márcia levantou a mão. Márcia, por favor, fique à vontade. Se você quiser abrir a câmera. Obrigada mesmo. Olha só, antes de mais nada, eu queria pedir desculpas por ter a câmera desligada, mas é que há poucos dias eu passei por uma cirurgia e meu visual ainda mesmo tá mesmo ruim, viu? Não se preocupe. Mas a minha pergunta seria para o professor Nicolas. Aliás, seriam 2 perguntas, porque achei super interessante a proposta dele e eu me sinto muito identificada porque eu leciono há muitos anos, sou professora de português, mas somente há 2 anos que eu estou incursionando no ensino médio, né? Então, eu estou tentando encontrar meu rumo no ensino médio e tentando incluir ali textos literários na minha proposta didática, né? Então, a primeira pergunta para o Nicolas Nicolas, quantas aulas, quanto tempo você desenvolveu essa sequência de didática com a crônica, né? E a segunda pergunta seria como é que você chegou a escolher, qual foi o seu critério de escolha para essa crônica? Porque, na verdade, você tinha o objetivo de conteúdos que era desenvolver pretérito, a descrição do corpo, mas como é que você chegou a ter esse texto, né? Oi, Márcia. Olá. Sim, 2 perguntonas. Quanto tempo para a sequência didática inteira, né? Isso. Imagina. Leitura em voz alta, né? Então, acho que são 20, 30 parágrafos, cada aluno lê um parágrafo. Aí já tem uma semana, que são 3 horas por semana aqui em Misiones, o tempo para ensino de língua estrangeira. Depois disso, a semana seguinte, as 2 aulas seguintes, foram aquele trabalho com a interpretação do texto, os relatos de história deles, a produção oral sobre esse texto. E já em trabalho de tarefa de casa, foi aquelas questões do desenho. Depois, bastante depois, já no final da lição, foi as apresentações dos desenhos, que também foi em sala de aula, né? Eu levei um projetor e eu mostrei para todas as produções. Então, foi mais ou menos um trabalho espalhado em um mês. Ótimo. Como cheguei à crônica, era outra. Isso. Essa foi uma tarefa difícil, porque uma coisa que falou Fernanda
é que o professor de língua estrangeira tem que deixar também de lado os seus gostos e pensar nos gostos dos alunos. Então, tinha que ser uma crônica, né? Pelo tipo de tipologia e pelo tipo de sequência que estão pedindo para o nível de língua que se supõe que os alunos têm e terão. Tinha que ser uma crônica, tinha que ser curta, tinha que ser livre, né? E tinha que ser mais ou menos atual e que tenha que ver com, talvez, a história deles, com a minha infância teve, né? Eu sou de povo, eu sou de aquelas questões de preconceitos com todo mundo, então trabalhar com isso, né? E eu li muitas crônicas até chegar a essa de As Bruxas. Então foi assim, né? Foi deixando, escolhendo, né? Aquelas produções literárias livres, aquelas produções literárias novas no tempo, né? Modernas, e que trabalhem com os tópicos de língua que são necessários no nível de língua que estão os alunos. Não sei onde foi Márcia. Aqui está Márcia. Aqui, tô aqui, tô escutando, tá perfeito. Tá perfeito, adorei. Muito obrigada, Nicolás. Inclusive, os alunos fizeram, já estou contando uma coisa que eles não querem que eu conte, claro, eles leram em voz alta, mas não mandaram áudios, porque eu trabalho muito assim, lê um trecho, tarefa de casa, lê um trecho e manda por WhatsApp. Então, às vezes, eu tenho meu WhatsApp cheio de áudios. Foi um pouco mais além disso, faça um vídeo, leia em voz alta para alguém, e esse alguém vai estar no YouTube. Então, na época de pandemia, graças a Deus já está acabando, trabalhei muito assim com grupos fechados de YouTube, de Facebook, né? E eles colocaram seus vídeos lendo assim, colocando o corpo, falando, mudando a voz, né? Fazendo uma voz assim de locutor, de leitor. Então foi assim como uma experiência que levou mais que um mês, obviamente. Por quê? Porque era pandemia, todo mundo ficou em casa. Uma produção bem bacana deles. Ótimo, muito obrigada. Márcia, só uma coisinha, o material que o Nicolás ele menciona, a proposta curricular para o ensino de literatura brasileira, eu coloquei o link aqui, depois eu vou colocar também na descrição do vídeo, e né, eu não estou certa, o Nicolás pode responder melhor. Se na de literatura também tem uma, porque nas outras para hispano, porque nós temos várias propostas, a FUNAG, o Ministério de Relações Exteriores, né, do Brasil, acabou de, publicou, isso é bem recente, tem uns 2 anos. Muito. E são 5, na verdade, 5 propostas, então uma para português para hispanofalantes, português como língua de herança, literatura, ensino de português através da capoeira, português línguas distantes. E eu li com mais cuidado o ensino de português para hispanofalantes, e lá a gente tem, inclusive, essa questão, assim, número de horas que você poderia... como desenhar ali sua aula, sabe? Então, em cada nível, quais os melhores gêneros a serem trabalhados, como trabalhar, o número de horas. Então, de repente, entrar no link aí e ler com um pouquinho mais de cuidado as propostas, pode ser que te ajude também, no caso, para desenhar aí uma aula. Tá certo, Fernanda. Eu já vou descarregar e já vou dar uma conferida. Tá ótimo. Beleza, ótimo. Então. É uma leitura bem rica, porque a primeira parte, pelo menos, eu tenho os dois. Tenho esse de literatura e tenho aquele de português para hispanofalantes. Mas a parte de literatura tem uma parte conceitual bem rica. Acho que são nas primeiras 30 páginas, que depois vas nivelando e propondo, né, porque é uma proposta, propondo textos, propondo leituras, propondo atividades, mas a primeira parte que fala do crescimento do aluno, da posição do aluno como sujeito e como cidadão, está bem rica e bem para né, essa leitura silenciosa.
Não é leitura em voz alta, então, vai ser silenciosa. Essa primeira parte é para enriquecer o professor. Isso. E aí, e bem adaptável também, né? São várias sugestões, várias dicas ali para você conseguir, você ter autonomia, né? Você conhecendo ali o seu contexto, o perfil do seu aluno, você pode adaptar ali. É um guia que ele é completamente maleável, assim. Então, é uma boa sugestão de leitura silenciosa para ajudar a desenhar um curso aí. No nível 1 do rapazinho, já estou fazendo publicidade, nós trabalhamos com lendas. Lendas guaraníticas, né? O Saci e o Curupira, que são lendas que aqui os avós, para não falar já os velhinhos, ainda acreditam no Saci, ainda se eles perderam alguma coisa é porque o Saci escondeu, então vamos deixar o cachimbo e a cachaça no forno. Então, essas histórias que eles ouvem dos seus avós, ver numa leitura, num material didático, faz essa questão que falava Bluma, que está aqui, que é pegar como se fosse dele, né? Porque a lenda é nossa. Quem não conhece o Pombeiro aqui em Misiones é porque não é daqui. Que minha avó lá falava na hora da cesta, né? Fica em casa, fica calado, fica quieto, porque se tu fazes barulho, se tu não haces caso, te vai levar o pombeiro. Era a forma mais fácil de que todos quedemos em casa. Então, ver isso, ler sobre isso, né? E que esse livro trabalha com descrições daquele bichinho que é o Saci, que agora, graças a Deus, o Netflix já transliterou e fez aquele seriado de Ciudad Oculta, Ciudad Invisible, siempre me confundo, Invisible, que está genial, 8 capítulos que te los comes en 2 días. Entonces, después de que leen todas las leyendas en el material, van y ven en la tele y van y hablan con la mamá o con la abuela, porque las mamás son grandes. Y es de ellos, y es nuestro, y como que revaloriza mucho más. Y son recomendaciones sacadas de estas propuestas de la FUNAC. Así que son retrabajables, Márcia. Sim. Gente... Muito obrigada pelas dicas, tá bom? Muito obrigada mesmo. Obrigada, Márcia. Bom, infelizmente, o nosso tempo, a gente já até, inclusive, está ultrapassando o tempo. Eu queria agradecer muito, muito, muito a Júlia, Bluma, Nicolás, Simone. Eu gostei demais, também gostei, Patrícia, gostei muito das apresentações. Parabéns a todos. Queria agradecer demais a participação de vocês, né, o tempo para se inscreverem, mandarem as propostas. Agradecer também os nossos participantes, né, que sempre se inscrevem e cada dia vão trazendo novos participantes aí para assistir. E aí eu estou muito feliz com o resultado, assim. E a gente já tem ideias e pessoas procurando, perguntando sobre a 4ª edição. Então, assim, já estou pensando, e aí fazer diferente. A gente faz mais encontros para que vocês tenham mais tempo para exposição, porque eu acho que é o ideal. Acho que nós merecemos, né, isso, mais tempo para conversar também. Então, se tudo der certo, em novembro, nas redes sociais aí do leitorado, eu vou postar sobre as inscrições e queria encorajar assim, os alunos. Então, se os alunos da Simone quiserem apresentar algum resultado, alguma coisa, aí na 4ª edição, ou qualquer outro trabalho, gente, que vocês tenham feito dentro de alguma disciplina da linguística ou da literatura, apresentem. Eu acho que é isso mesmo, é um momento para a gente, né, enquanto aprendizes e já na prática, a gente está aprendendo o tempo inteiro, então aproveitar esse espaço para a gente discutir e refletir mesmo sobre a nossa prática, né? Então, quem quiser apresentar, estão todos convidados, e os nossos convidados, né, dessa edição, se apresentarem novamente, serão super bem-vindos. Eu estou colocando aí as redes para vocês acompanharem, tá? Todas as redes sociais, e-mail, canal no YouTube. Essa semana mesmo eu já vou subir o vídeo no canal.
E vou colocar lá na descrição todas as apresentações, tudo que foi falado aqui, os links, tá bom? Então, eu queria agradecer muito e passo a palavra aos meus convidados para que eles possam terminar. Júlia, Bluma, Simone, Nicolás. Também agradecer muito essa troca que foi super enriquecedora, adorei conhecer os projetos que estão sendo trabalhados em outros lugares, em outros níveis, sempre dá uma força, né, para a gente pensar as próprias práticas, então, só agradecer mesmo. Exatamente, agradecer a Fernanda e dizer que, já que você estava comentando da pandemia, acho que foi assim muito positivo durante a pandemia, que eu estava em casa, né, que eu pude participar das suas propostas, né, a proposta do leitorado, e aprendi muitas coisas, ou seja, que foi muito bom. E bom, agradeço também pelo espaço de hoje, Fernanda. É verdade, a Simone é participante cativa aqui, obrigada. Bueno, agradecer nuevamente, creo que ya agradecimos de sobre, quedó clarísimo que estamos muy agradecidos. Y sobre todo, como dijo Julia, estas relaciones que se van tejiendo, y de que por ahí nos vemos solitos en nuestra práctica, porque no hay muchos espacios para hablar y para reflexionar y para crecer sobre todo. Entonces, estas oportunidades son alimento para el alma y también para la profesión. Y aprovechando lo que dijo Simone, la pandemia o te hizo amar la profesión o te hizo decir, no, no quiero más esto para mí, porque fue mortal. Y todas estas cosas explotaron en la pandemia y acá quedaron. Entonces, estos eventos, adoro los eventos online, que los batepapos sigan online, o híbridos por lo menos. Y nada, esperamos el cuarto, pero en el 2023, Fernando. Bem, aí eu termino também agradecendo e prometendo que uma vez que a gente tenha o livro pronto das crianças, eu mando para você, Fernanda, e você, nas redes você publique, o pessoal aí já vai ter onde encontrar, no blog da escola e em algumas outros lugares. Sim, obrigada. Eu inclusive, já separei o blog da escola também, vou colocar lá na descrição. Obrigada. E aí eu ajudo nas redes do leitorado a publicar também, a divulgar. Pode mandar que eu sou curiosíssima, acredito que Só prometo, só que eu vou mandar só no final de novembro, mas eu prometo para você que eu mando. Tá ótimo, tá ótimo. Ai, gente, eu estou muito feliz, quero agradecer mais uma vez. E quem não assinou a lista, por favor, assinem aí a lista. E nos vemos, então, na 4ª edição, espero, no próximo ano. Um abraço para todo mundo, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.